né, ver como Deus faz milagres ainda, né? Deus fala conosco ainda. Deus, Ele dá direção, dá consolo, dá forças, dá ânimos, né? Nos guia. E Ele faz milagres ainda. Você crê isso? Amém? Então, não sei se todo mundo sabe, mas a gente, né, Missão Apoio, é de uma raiz pentecostal. Amém? Quantos pentecostais tem aqui? E se eu perguntar, o que é pentecostal? Alguém poderia me responder? Crer no batismo do Espírito Santo. O que é batismo do Espírito Santo? Falar em línguas? Só? Capacitação, né? Amém, glória a Deus. Então, conhecemos um pouco o contexto, então, pentecostal aqui da igreja, né? E basicamente, nós cremos no agir do Espírito. Nós cremos que aquele que fez, aquele que andava sobre como que fala, em cima das águas, no início de tudo, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo. É o mesmo Espírito que habita em nós hoje. É o mesmo Espírito que obra e opera milagres, como a gente ouviu agora e vai ouvir depois. E é o mesmo Espírito que nos capacita, é o mesmo Espírito que nos convence, é o mesmo Espírito que nos leva ao arrependimento. Esse mesmo Espírito que Jesus prometeu para todos aqueles que crescem nele. Ele ia morar em nós. Esse mesmo Espírito ainda continua fazendo milagres. Amém? Podemos crer nisso? Creemos nisso? Temos convicção realmente? Mas o mover do Espírito não simplesmente se simplifica em milagres ou em poder, senão também em mudança, transformação de vida. Porque cristianismo não é emocional simplesmente. Cristianismo é relacional. E quando falamos relacional, o cristianismo é atitudes, é comportamento, é como eu mostro aquele que habita em mim, como que eu dei para ele, né, toda a responsabilidade da minha vida. Eu dei para ele todo o meu ser. E ele opera através de mim todas as coisas. O meu obrar, obrigado, Will. O meu querer, o meu fazer. Isso também é ser pentecostal. Isso também é a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso também é chamado na Bíblia o fruto do Espírito. Amém? E queria contar para vocês um pouco do meu testemunho. Porque é uma experiência, quero que vocês saibam que é uma experiência pós-salvação. Pode ser durante a conversão, que a gente pode ter essa experiência com o Espírito Santo. Falam batismo, falam em espanhol llenura do Espírito, como seria em português? Enchimento do Espírito. Outros falam o selo do Espírito, né? Mas é uma experiência pós-salvação. E não é uma experiência única, que acontece uma só vez na sua vida. Não sei, né? Talvez você veio de um outro contexto e talvez crê diferente de maneiras, mas eu vou demonstrar hoje. Amém? Mas, meu testemunho. Quando eu me converti, faz
um tempo atrás, não lembro. Mas eu me converti numa salinha, né? Igual as salinhas que estão lá fora, na antiga igreja que estava na Itigocém. Eu me converti aí num curso que tinha de casados para sempre, chamava o curso, né? E foi numa dessas aulas que eu me converti. Eu chegava na igreja, eu tinha colocado algumas condições para minha esposa de participar no curso, né? Eu não ia participar dos cultos, eu simplesmente ia lá para participar do curso de casados, né? Então eu chegava uma hora da tarde, talvez, na igreja, estacionava meu carro e ficava no estacionamento do carro fumando, né? Da igreja, estacionamento da igreja, fumando lá. Todo mundo saía, eu ficava encarando todo mundo, enfim, né? Aí, quando começou o curso, foi, acho que na quinta aula, sexta aula, mais ou menos, que eu acredito que o Espírito Santo me convenceu de pecado, né? E foi aí que eu confessei, foi aí que orei, me arrependi, aceitei a Jesus Cristo. Nesse tempo, o pastor Eduardo era quem estava dando, hoje está pastoreando lá em Toyokawa, né? Ele era líder daquele grupo, e não sei se todo mundo conhece o pastor Eduardo aqui, né? Mas ele é bem, como? Bravo? Não é bravo, não é bravo. Ele é pentecostal, né? Daquele. E na hora que ele estava orando por mim, na minha conversão, entregando minha vida, fazendo a oração de fé, né? Que chama, né? Eu tive uma visão, eu compartilhei e tal. Aí ele começou a orar em línguas, gente, sabe? E eu não sabia. Eu pensei, tá doido, né? Mas foi a partir daquele momento que eu tive a convicção de que eu era salvo, de que Deus tinha me perdoado. E a minha conversão foi muito radical. Eu parei com tudo, radicalmente. Eu mudei praticamente de vida, da água ao vinho, como fala, né? E era todo o que tinha para eu fazer, eu queria fazer na igreja. Qualquer coisa que me oferecerem, eu queria fazer, né? E eu estava, sabe, com aquele empolgamento, aquela emoção, aquele amor que eu sentia de ter sido perdoado, ter sido aceitado, abraçado, de que Deus tinha me dado uma identidade. E eu estava lá, qualquer coisa que tivesse na igreja eu queria fazer, né? Qualquer coisa que me falava, meus líderes, eu fazia. Inclusive o Juan Carlos, né? Não muitos conhecem, ele é boliviano. Mas ele começou a me discipular, tal. Aí ele também é bem do estilo do pastor Eduardo, né? E ele falava para mim sobre uma oração em línguas, que você tem que clamar o Espírito Santo tem que te batizar, que ele que vai te capacitar, você tem que orar em línguas. E a gente começou a célula hispana naquele tempo e, gente, ele orava por mim sempre, para eu ser batizado pelo Espírito Santo. E ele orava em língua, assim, botava óleo, jogava óleo na minha cabeça, assim, sabe? E falava, e orava, tal. E eu, nada, sabe? Eu ficava assim, né? Eu quero. E tinha vezes que eu ficava repetindo, assim, mas não era nada, não acontecia nada. Logo aí, teve o encontro com Deus. No encontro com Deus, antigamente eu fazia o pré-encontro, fazia só num dia só. Né? Lembra, pastor? Era só um sábado, né? Que faziam as 4 ministrações, né? Então era bem corrido. E foi num pré-encontro que eu vim, que eu, depois acho que da segunda, terceira ministração, justamente do pastor Eduardo, que estava me ministrando naquele momento, foi que eu vim na frente orar. Eu me ajoelhei e comecei a orar e clamar, eu quero mais. E, gente, comecei a sentir uma tremedeira nas minhas pernas, sabe? Eu pensei que era porque eu estava ajoelhado, então minha perna tinha dormido, enfim, né? Eu me mexi, mas continuo. E começou a subir, e daqui a pouco eu percebi que eu estava orando,
coisas que eu não entendia, né? Eu levei um susto, porque eu falei, será que estou ficando doido também, né? Mas, logo do susto, e de eu não entender o que eu estava orando, né? Eu senti, irmãos, uma convicção de que Deus queria minha vida para Ele. Eu senti uma convicção de que eu tinha que servir a Deus, né? E essa experiência, irmãos, ainda continua comigo, porque já teve comentários aí de pessoas que falavam que eu não, sei lá, né? Eu não sou muito espiritual, enfim. Mas, gente, essa experiência, eu já tive essa experiência muitas vezes aqui de púlpito, mas ninguém ficou sabendo. Porque eu acredito que quando Deus quer que seja público, Ele vai fazer. Mas eu já tive essa experiência e ninguém ficou sabendo. E é a mesma experiência que eu tive aquele dia. Sabe? É uma vez mais sentir a convicção de que eu estou fazendo o certo. De que eu estou servindo aquele que me salvou. Que eu estou fazendo uma coisa para a eternidade. E essa convicção que traz também o batismo no Espírito Santo. Amém? Então, Atos capítulo 2, versículo 2 diz que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos e a promessa de Jesus, a qual, antes de ele ascender aos céus, ele prometeu para os discípulos, né? Aconteceu que nesse dia o Espírito Santo desceu. E hoje foi conversado também, e em teologia é um princípio básico que em questões históricas, em dados históricos, não se faz uma doutrina. Ao menos que, nesse fato histórico, Jesus tenha falado, vão fazer isso. Tem que fazer isso. Igual, a ceia do Senhor é uma doutrina principal da igreja. É um fato histórico? É. Mas também é uma ordenança. Vão fazer isso até quando? Que ele venha, né? Então, o que acontece? Que muitas vezes a gente, por ter lido esse fato histórico em Atos, acha que todas essas coisas têm que acontecer quando o Espírito Santo vem sobre nós. Mas a sinal principal, tá, não é talvez todas essas coisas que o livro de Atos está falando aqui, senão aquilo que Jesus falou. Antes disso, em Atos 1, versículo 4, Jesus fala para eles, os discípulos, esperarem em Jerusalém, porque a promessa ia ser derramada neles. E no versículo 8, ele fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Aonde? Aí até os confins da terra, ele fala, né? Então, o sinal, né, principal, vamos falar assim, de que o Espírito Santo habita em nós, de que a gente é ungido pelo Espírito Santo, é o testemunho. É a nossa conduta. É o que os outros vão ver de nós. É o que a gente transmite às pessoas. Amém? Então vamos ver aqui outras características do batismo no Espírito Santo. Amém?
aquele que diz estar cheio do Espírito Santo e não demonstra na sua conduta, pode ser pentecostal, mas não tem Pentecostes. Amém? Outra característica naquele momento, em espanhol fala valor, mas seria coragem, né? Em português, coragem, né? Valentia, coragem, ousadia. Atos capítulo 2, versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Quem foi que falou esse discurso? Alguém sabe? Foi Pedro. Pedro, logo depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele se levantou e falou essas palavras. Pedro, gente, que umas horas antes, o que ele tinha feito com Jesus? Ele tinha negado Jesus. Ele tinha fugido. Ele tinha jurado que não conhecia Jesus. E jurar na boca de um judeu, nossa, rimou, né? Jurar na boca de um judeu é colocar Deus como testemunho. Praticamente, ele falou, Deus me é testemunho de que eu não conheço esse homem. Olhem a gravidade, ao ponto de covardia que chegou Pedro. Mas logo depois que ele foi investido de poder, investido pelo Espírito Santo, ele se levanta no meio de todo mundo e fala, vocês o mataram. Independente das consequências, independente do que acontecesse com ele, ele teve a coragem, a ousadia de se levantar no meio e falar, vocês o mataram. Uma pessoa, um cristão, que tem medo a confessar a sua fé, por vergonha, porque, que vão falar de mim, que vão dizer de mim, pode ser pentecostal, mas não tem Pentecostes. Outra característica, poder evangelizador. Em Atos 2, capítulo 37, a partir do 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é a principal força evangelizadora que tem a igreja. E sei que é importante, talvez, o lugar aqui, ter cadeiras, ter instrumentos, ter uma ordem no culto, ter uma liturgia, né? Ter atividades, ter evangelismo na estação, como está tendo agora. Mas se nos nossos cultos não estiver aquele que convence a pessoa de pecado, poderemos ter, cultos maravilhosos, lugares maravilhosos, instrumentos maravilhosos. Mas se não está aquele que convence as pessoas de pecado, poderemos ser pentecostais, mas não temos Pentecostes. O que a gente faz sempre? Eventos. Ontem teve o Jesus Insight. Eu ouvi comentários que foi muito bênção. Mas foi muito bênção por quê? Por causa da organização que teve? Por causa que teve muitos jovens? Eu acredito que também faz parte. Não devemos negligenciar essa parte também. Porque para Deus a gente tem que fazer as coisas com excelência.
com excelência. Mas o principal é buscar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, em cada evento, em cada coisa que a gente faz na igreja. Na nossa vida também. Se estamos preocupados muito mais, sabe, em as luzes, o som, cadeiras, ambiente, enfim, e a gente não está preocupado pela presença do Espírito Santo, a gente pode ser pentecostais, mas não temos pentecostes. Perseverança doutrinal e perseverança na unidade. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O que significa perseverança? Alguém poderia me falar? Perseverança? O que é? Oi? Continuar seguindo. Insistência. Vamos colocar o seguinte que o Felipe falou, né? Continuar no mesmo caminho, né? Apesar das circunstâncias. Isso que se chama perseverança. E eles perseveravam primeiramente na doutrina dos apóstolos. Foi entregue na igreja uma doutrina no século I, né? E quando Deus falou e entregou essa doutrina no século I para a igreja, Deus não falou mais nada doutrinalmente. A gente não pode adicionar doutrinas novas, estranhas, naquela que foi entregue a nós, a igreja, no século I. Deus continua falando, a gente já falou, mas para direcionar, para consolar, né? Para ajudar, para dirigir, ele falou a doutrina e calou. E eles perseveravam nessa doutrina. Eu sei que os estudo da palavra, sabe, é bem difícil, né? Mas a gente, o que precisa? Perseverança. Eu estou cansado, tudo mais. Gente, a gente está falando sobre a guia, o mapa, sabe, que vai nos levar à vida eterna. A gente precisa perseverar nessa doutrina. A gente precisa estudar a palavra. Precisamos voltar à fonte. Não simplesmente ligar o YouTube, o Instagram, enfim, e ouvir tal certo pregador, o que ele fala, o que outro fala. Não, é ir direto na fonte. E a fonte é Novo Testamento, Antigo Testamento, é a Bíblia. Ela foi entregue para nós estudar ela. E eu sei que tem sido bênção, sabe? Em relação aos estudos que está tendo a igreja aqui hoje, né? Agora com muitas mais facilidades que online. Mas, gente, esse Zoom, sabe? Como fala? Não, é aplicativo, mas essa sala deveria de colapsar. Porque deveria ter muitas pessoas querendo entrar, sabe? Para aprender. Mas você vê que só meia tela cheia, sabe? De quadradinho. Porque acabou, só tem umas quantas pessoas. Sabe? Eu animo vocês a estudar a palavra. Ela é a nossa base fundamental da nossa doutrina, do que a gente crê. E a gente precisa perseverar naquilo. E também perseveravam na unidade. Se estudar é difícil, irmão, a pessoa que você tem ao seu lado também é difícil. Por isso que também ele usa a mesma palavra. Eles perseveravam na unidade. Porque precisamos entender que Deus tomou gregos, tomou judeus,
tomou romanos. Deus tomou homem, mulher, escravo, amo, rico, pobre, e fez uma família. E a gente precisa perseverar na unidade. Primeiro nos estudos, aquele que não se ocupa em estudar a palavra, sabe? E simplesmente se ocupa em talvez ter experiência simplesmente, pode ser pentecostal, mas não tem Pentecostes. E aquele que olha para o irmão de lado, aquele que não quer falar com o irmão da igreja, aquele que fica murmurando do irmão, aquele que não quer solucionar os problemas, aquele que não cuida o relacionamento na unidade da igreja, pode ser pentecostal, mas não tem Pentecostes. João 17, 20 e 23 ao 23, né? É a oração de Jesus. A oração que Jesus fez pelos discípulos e por nós. E ele ora o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu leio isso daqui e eu vejo. Como que o mundo, eu me pergunto, como que o mundo vai saber que Deus me amou? Como que o mundo vai saber que Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar, para nos amar, e como que Ele manifestou o seu amor para conosco? Como que o mundo vai saber? Por meio do meu relacionamento com meu irmão. Por meio da unidade. A gente tem que ser um. E esse um, a gente mal interpreta, porque pensamos que a igreja tem que ser uma fábrica, né, de produtos, sabe, que sai todo mundo igual. Todo mundo igual, todo mundo igual. Não. Todo mundo com suas diferenças, sabe? Mas a gente sabe lidar com essas diferenças. A gente cuidar esse relacionamento. Aquele que murmura do irmão, aquele que está nem aí com o relacionamento do irmão, com o coração do irmão, aquele que frequentemente está em discussões e divisões dentro da igreja, pode ser pentecostal, mas não tem Pentecostes. Unanimidade. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Pedro e João subiam juntos ao templo. Pedro, eu imagino Pedro igual o pastor Tiago, né? Barbudo, assim, grandão, tal, porque ele era pescador, tal. Mas ele era, segundo a Bíblia diz, Pedro era impulsivo, né? Pedro era, ia para frente, tal. Agora, João, estamos falando aqui esse depois da morte de Jesus Cristo, né? João já era um pouco mais calma, que chamam ele discípulo do amor, tal, né? Nas cartas dele fala, filhinhos, amais uns aos outros, tal. Pedro e João, totalmente diferentes. Eles andavam juntos ao templo. E qual que é a clave aqui? Na hora da oração. Sabe? Pentecostes deu um foco na igreja. Deu um alvo na igreja. Deu uma direção na igreja. Que apesar, sabe, das diferenças temperamentais de cada um de nós, a gente pode andar junto. Pode ir juntos àquele alvo. Pode ir juntos a alcançar aquele lugar. Então,
quem se preocupa muito no temperamento do irmão e fala muito sobre o temperamento do irmão, ou não, sabe, não tem esse foco para andar junto, pode ser pentecostal, mas não tem a Pentecostes. E por último, tem muitas coisas mais, mas eu quero mais um tempo agora. Tem muitas coisas mais em livro de Atos que a gente pode ver. Talvez, em outra oportunidade, a gente continue falando sobre essas características de Pentecostes. Mas eu queria falar hoje também, porque a direção da Missão Apoio já deu um alvo para o próximo ano. Né? E temos já um alvo, sabe? Que queremos atingir ano que vem. E eu perguntei se podia dar um spoiler, mas dá jogo? Amém? Ano que vem, o nosso alvo, o tema, né? O propósito que vai nos mexer, sabe, ano que vem, vai ser o ano do sobrenatural. Aleluia. Ano do sobrenatural. E para isso, essa característica de Pentecostes. Em quinto lugar, poder. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Poder. Muitos milagres, muitos sinais, muitas manifestações do Espírito naquele tempo, muitos doentes sendo curados, muitas pessoas chegavam para o Evangelho, sabe, por causa dos milagres que aconteciam naquele tempo. Mas eu faço essa pergunta, é só para aquele tempo? A gente precisa entender isso, que a gente recebeu poder. Poder no mundo espiritual. Poder para expulsar demônios. Poder para orar pelas pessoas e elas serem curadas. Poder para falar a uma pessoa, Deus te ama. Poder para consolar a uma pessoa que está chorando. É uma grande característica que Deus nos deu quando derramou o seu Espírito em nós. O poder. E temos que andar nessa convicção. Quando você ora por algum doente, você ora para, vamos ver se Deus cura? Não deveria ser assim. A gente ora crendo que Deus vai curar nesse momento. Na hora que a gente as mãos, na hora de clamar ao Pai, o nosso clamor, sabe? A gente tem essa convicção e tem que andar com essa convicção. E também entender que tudo se faz de acordo à vontade dEle. Muitas vezes eu ouvi falar que a gente crê o dom de cura, né? Mas o dom de cura, muitas vezes falam que a tal pessoa tem o dom de cura. Eu não tinha, porque já posso de uma pessoa entender que tem o dom de cura. Como que a pessoa ia agir, talvez, né? Mas eu acredito que o dom de cura se manifesta através de nós, e o dom de cura quem recebe é a pessoa que é curada. Deus usa qualquer um para derramar o dom de cura, para derramar profecia, para derramar conhecimento, para derramar palavra de sabedoria, para derramar dom de fé, milagres. É através de nós que Deus manifesta os seus dons. Mas a gente tem o mais importante: o Espírito Santo habitando em nós. Por isso que eu creio em milagres. Deus faz milagres ainda hoje. E irmãos, aquilo que eu tinha falado, pode começar, vamos. Quero chamar vocês em oração, mas aquilo que tinha falado sobre a experiência
do enchimento do Espírito Santo, que não é somente uma vez na nossa vida. Como que eu posso provar isso? Romanos 8, 11, está escrito assim. Pode colocar aqui, tem alguém aí em cima, pode colocar, Romanos 8, 11, por favor. Preciso que todo mundo preste atenção aqui. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Muitos têm levado esse versículo para o fim dos tempos, para ressuscitar o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo vai nos ressuscitar. Mas não é isso que o texto está falando. Quando ele fala de Jesus, ele fala, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, para você ressuscitar, você precisa estar morto. Se esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que estava morto, levantou ele, ressuscitou ele, e se esse mesmo Espírito habita em nós, o que ele vai fazer conosco? Ele vai vivificar o nosso corpo mortal. O contrário de mortal seria imortal, que não morre, não perece. Mas o nosso corpo é mortal, e não simplesmente a gente corpo, a gente alma, espírito, sabe? Um crente pode ficar desanimado? Claro que sim. Um crente pode ficar, sabe, talvez com o fogo no coração um pouco, acha que está desligado, acha que já apagou? Claro que sim. A gente faz parte de um corpo mortal. Mas se o mesmo Espírito que habitou em Jesus, que está em Jesus e que ressuscitou eles dos mortos, habita em nós, ele vai nos vivificar. E o que é vivificar? Doble vida, vida abundante. Vai encher nossa vida. Vai nos levantar, vai nos acender, vai nos incendiar por dentro. Eu tomo essa uma referência, um exemplo. Carvão. Quantos aqui já fizeram churrasco? O irmão Marcelo vai fazer um. Todos estão convidados. Mas, quantos aqui já fizeram churrasco? E o carvão? Quando você larga aí, deixa aí, o carvão vai ficando com cinza, né? Tal. Aquela brasa vai ficando gris, né? Uma cor assim. Aí você acha que apagou. Mas para você acender esse carvão, os churrasqueiros aqui, o que você precisa fazer? Não, colocar mais. Não, mas se você colocar mais, o quê? Olha, irmã, ela não é... Ó. Precisa soprar, né? E é isso que faz o Espírito em nós. Ele sopra em nós vida. Sopra em nós. Para aquilo que está aparecendo, que está apagado, sabe? Ele vai acender o fogo nos nossos corações. Vai acender o fogo nas nossas vidas. Vai acender, sabe? Esse chamado, essa unção, esse propósito, esse ânimo nas nossas vidas. Por isso que precisamos constantemente procurar pelo batismo no Espírito Santo. Agora você, quero te chamar. Você é pentecostal? Com Pentecostes ou sem Pentecostes?